uma crise que ganha proporções maiores ainda, e agora com esse episódio, com a citação do nome do deputado federal Heitor Freire, que lemos aqui na participação do Carlos Alberto, a íntegra da nota de esclarecimento do Heitor Freire. Com a entrada de André Fernandes nessa discussão, mostra aí, Beto Almeida, o sentimento de quem queria vingança e de quem comemora nesse momento essa derrapada do deputado federal Heitor Freire, se é que é autor desse vazamento. O Heitor disse que não vazou nenhuma conversa. Conversou sim com o presidente Jair Bolsonaro, mas jamais iria vazar a conversa. E uma briga interna que começou na disputa pelo comando do PSL no Ceará, aqui em Fortaleza, quando o André Fernandes queria o comando do partido, o Heitor Freire disse não. E o Heitor é que comanda o PSL. É um episódio que marca aí esses 10 meses de PSL, de uma nova estrutura, tanto no Ceará quanto no Congresso Nacional. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Além dessa gravação aí, raivosa do deputado André Fernandes, eu tenho um outro vídeo em que ele aparece queimando uma notificação do Conselho de Ética aqui do Diretório Estadual do PSL, quando ele diz que está sendo ameaçado de expulsão e diz que vai seguir firme com o Bolsonaro e o resto que se exploda. O que, na realidade, a gente tem observado, essa crise, eu acho que é sem precedente quando a gente observa uma relação de alta combustão como essa entre um partido que é governista, o presidente da República e seus comandados. Se você observar bem, eu não lembro, num momento de crise na atual democracia que a gente vive, da retomada para cá, Luciano, uma situação tão constrangedora para o presidente da República quanto essa. Olha os palavrões a que o líder do governo se referiu ao presidente, Luciano. A menor palavra foi vagabundo. Mas vamos para além disso. Eu estou tratando aqui desse impacto em nível nacional. O presidente Bolsonaro começou uma ofensiva sobre o comando do PSL para tomar o controle do partido, Luciano, e todo mundo até então acreditava que ele realmente iria literalmente massacrar o Bivar e ter o controle do Diretório Nacional do PSL. Amanheceu pequeno ontem, bem pequenininho, metida em uma crise que a gente não sabe qual é o reflexo dela, ou melhor, até a gente pode aqui projetar qual vai ser exatamente o reflexo disso para o presidente Bolsonaro. Um dos reflexos disso é exatamente ele vai ter que recorrer para negociar, para abrir literalmente, num termo bem popular, as pernas para negociar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os outros partidos que fazem o Centrão, e o reflexo disso, nós estamos aqui pontuando essa situação aqui para o estado do Ceará, porque tem um personagem, que é exatamente o deputado federal Heitor Freire, que não é inegável, era o homem que se considerava o representante do presidente Jair Bolsonaro no estado do Ceará, depois que essas gravações surgiram e apontaram ele como sendo o autor, principalmente do vazamento desse áudio. Olha, o Heitor soltou uma nota, mas o Heitor deixou... O conteúdo do áudio falava nas negociações sobre a liderança do PSL, que o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo derrotado porque o filho Eduardo não conseguiu ser indicado nessa guerra interna. Exatamente. Que era uma tentativa de destituir o delegado Valdir, atual líder Exatamente. Do PSL na Câmara Federal. Na conversa que o presidente Bolsonaro manteve com o Heitor Freire, ele também manteve com os outros. Me chama a atenção, jornalista Beto Almeida, você fez referência que nos últimos 30 anos, desde a redemocratização, com a primeira eleição lá por via direta do então presidente Fernando Collor de Mello, nós não tivemos nenhum caso que desperta curiosidade na leitura, na literatura política, sobre um partido que chega ao poder e, de repente, define no próprio poder. Geralmente, nós temos situações antagônicas. O partido que chega com o governante tende a ser majoritário nas casas legislativas, atrair o maior número de vereadores, de prefeitos e assim por diante. E com o PSL acontece uma história que significa a contramão do que nós temos historicamente na política partidária brasileira. E com outro aspecto também a se acrescentar. Nesse momento, o PSL é um dos partidos mais ricos em termos de fundo partidário e fundo eleitoral. Pelos cálculos, até 2022 passarão
pelos cofres do PSL, entre fundo partidário e fundo eleitoral, pelo menos R$1 bilhão. E aí está exatamente a causa principal, o pano de fundo para toda essa briga, essa carnificina que se pratica hoje nas entranhas do poder federal, dizendo, é exatamente isso, o controle desse dinheiro, é exatamente isso que queria e ainda quer o presidente Jair Bolsonaro, o inconformismo em saber que o controle de todo esse dinheiro está em mãos do Luciano Bivar, o deputado que hoje é presidente de honra do PSL. Aí vem a questão, trazendo para o nosso estado do Ceará. O Heitor Freire disse aí na nota, negando, além de negando, dizendo que está pedindo a apuração na Polícia Federal, seja qual for o resultado, seja qual for o resultado, o deputado Heitor Freire já tem aí um sério problema, pelo menos agora, para se colocar diante da relação dele com o governo federal. Vamos lá. Primeiro de tudo, é fato, ele não assinou o documento favorável à indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é o 03, para ser o líder do PSL na Câmara. Ele assinou a lista do Valdir, ou seja, contrariou o presidente Jair Bolsonaro. Que é o delegado Valdir, que foi reconduzido, mantido na liderança do PSL na Câmara Federal. Então, só aí ele já foi no confronto com o presidente. Segundo, surgiu o vazamento. Mas aí vem um outro aspecto que eu acho que deixa literalmente o deputado Heitor Freire numa situação ruim. Ele é como se ele tivesse, dizendo, feito uma confissão de culpa na minha avaliação. Ele tirou, quando ele percebeu que estava sendo atacado, que o áudio tinha sido vazado, que já estava na mídia, e as redes bolsonaristas passaram a atacá-lo, chamando de traidor. Essa reação do deputado André Fernandes, ela foi até depois da reação em nível nacional dos blogs, nas redes sociais, atacando o Heitor e o chamando de traíra. O que acontece, Luzenor? Ele, Heitor Freire, demorou a dar respostas, a resposta dele só veio no início da tarde e, além disso, Luzenor, já durante a manhã, ele tirou do ar as redes sociais dele, tirou o Twitter do ar, tirou o Facebook dele do ar, só deixou o Instagram e ainda assim, Luzenor, trancou para comentários, suspendeu a possibilidade de comentários. Para mim, aquilo dali foi outro ponto que ele agiu mal, ele deixou isso. Então, seja como for, independente disso, ele está literalmente queimado. Não vai mais poder... olha o que eu estou dizendo, cargos federais para o Heitor aqui no estado do Ceará, pode ter certeza, se tinha pretensão, se tinha nomeação, não sairá. É muito difícil. Como no jornalismo e nas investigações sempre tem o outro lado da história, é preciso também ouvir o deputado federal Heitor Freire. Não pode se condená-lo de antemão ou apenas na subjetividade de interpretações que são convenientes para um ou outro. Claro que o seu interesse é jornalístico, mas não, mas talvez... eu não estou condenando. Estou fazendo uma análise da situação. Pelas palavras que você expõe, Beto, é uma condenação antecipada. Não, entenda, eu não estou condenando, não. Eu estou compreendendo, eu estou compreendendo a sua posição e, ao mesmo tempo, interpretando na cabeça de quem nos acompanha nesse momento pelas redes sociais e também pelas nossas emissoras de rádio, a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza, que o julgamento precisa ser feito embasado nos dois lados da história, ouvindo o acusador e o acusado. Nesse caso, o deputado Heitor Freire teve a oportunidade, ao longo do dia de ontem, como hoje também, de dar respostas mais concretas, mais convincentes. Ele procurou o caminho mais curto, que foi expor por meio de uma nota de esclarecimento à população, o teor dessa conversa, dessa informação, ameaçando processar os jornalistas que difundiram essa informação, quem divulgou a notícia. Nós mesmos aqui, ontem à noite, eu passei uma mensagem para o deputado federal Heitor Freire, o convidando para vir hoje ao jornal Alerta Geral para falar sobre esse assunto. Tive essa iniciativa porque o assunto gera polêmica, tem repercussão na política do Ceará. Fiz o convite em outras oportunidades e ele, Heitor Freire, atendeu quando passei mensagem pelo celular para o deputado federal Heitor Freire, o convidando, e ele esteve aqui em outras oportunidades no Jornal Alerta Geral. E a mesma postura adotei ontem, mas infelizmente ele não respondeu ao nosso chamado. E aí, Luciano, a questão que eu digo é o seguinte,
Eu estou fazendo apenas a análise dos efeitos políticos disso. Eu nem estou entrando no mérito de se foi ou não o autor do vazamento daquele áudio, foi o Heitor Freire. Mas eu não estou condenando a sua postura, Beto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que independente de ele confirmar ou não se o áudio é dele, a postura dele de ter assinado o documento contra a nomeação do filho do Eduardo Bolsonaro para ser o líder do PSL na Câmara, isso já o colocou numa linha de conflito com o presidente da República. E os reflexos disso é o seguinte, ele vai continuar mandando no PSL, porque o PSL hoje continua firme e forte sob o controle de Bivar. Deixou claro o seguinte, que Heitor Freire hoje não é mais um bolsonarista, ele é um bivarista. Ele é Luciano Bivar. Vai continuar mandando. O deputado aqui, André Fernandes, não vai ter controle de PSL, não vai ter coisa nenhuma. Resta saber o seguinte, se o Heitor fez a opção correta. Beto, pelo cenário, pelo que se viu nas redes sociais, pelo que se posta nesse momento nas redes sociais, em princípio, o deputado Heitor Freire está condenado como autor do vazamento. Agora, o que leva o deputado estadual André Fernandes a afirmar com convicção e acusar esse vazamento como de responsabilidade do deputado Heitor Freire? Qual é o dado, qual é o sentimento? Sentimento não, porque nesse momento do julgamento não entra sentimento. Tem que entrar uma informação concreta. Ele viu, ele presenciou, ele há poucos dias se envolveu em uma polêmica, o deputado André Fernandes, ao acusar deputados estaduais de estarem envolvidos com as facções criminosas. Foi ao Ministério Público Estadual, fez insinuação de que ali tinha um deputado, no caso, Nezinho Freitas, Nezinho Farias, como envolvido com as facções criminosas. Depois de muita polêmica, de 2, 3 semanas de informações, de vídeos divulgados nas redes sociais, fazendo e reafirmando essas acusações, o deputado André Fernandes acabou por pedir desculpas no plenário da Assembleia Legislativa ao deputado Nezinho Farias, e mesmo assim André Fernandes responde a um processo por desvio de conduta parlamentar na Assembleia Legislativa. O André estaria repetindo o mesmo erro ou nesse momento fala com plena convicção, segurança de que ali, naquele áudio, naquela sonora, está a voz do deputado federal Heitor Freire? Não, são situações completamente diferentes, viu, Luciano? São situações totalmente diferentes. Primeiro, ele pode ter incorrido agora no erro de o áudio não ser do deputado Heitor Freire. Inclusive ele cita aqui, ele fez a transcrição, para quem nos acompanhou e quem viu o vídeo, ele faz a transcrição em um momento em que supostamente o presidente Bolsonaro cita o nome do Heitor. Eu não entendo muito bem aquele linguajar. O Bolsonaro engole as palavras, engole as letras, ele pode até ter citado o Heitor. O meu ouvido aqui não captou o nome de Heitor. E o Heitor, e a pessoa supostamente só diz o André disse que o do deputado Heitor Freire é altamente conhecido. Para mim, daquele não... Se o Luzenor disser para mim agora, eu não vou dizer que aquilo ali é o Luzenor. Qual é o reflexo, o desdobramento dessa crise interna nacional nas eleições municipais do Ceará? Hoje você acabou de dizer que o PSL fica sob o controle do deputado federal Heitor Freire. Isso. Com essa situação, o André Fernandes pode arrumar as malas para ir embora do PSL? Não terá vida fácil no PSL, não tenha dúvida. Olha, ele pode, inclusive, Luciano, até ser expulso mesmo. Porque o controle hoje do partido, até este momento em que nós estamos aqui conversando, continua com o Bivar e continua com o deputado Heitor Freire, que já é inimigo declarado, não só dele, como também do delegado Cavalcante. Então, se André Fernandes tiver qualquer pretensão dentro do PSL, esqueça. Agora, vamos para o outro lado que você perguntou qual é o reflexo disso. Temos mais 2 minutos. Pronto, qual é o reflexo disso, no caso deles, para a sucessão municipal do ano que vem? É óbvio que o Heitor vai ter o controle sobre que nome indicar pelo PSL. Mas, com certeza, se Heitor tinha pretensão de ocupar algum cargo, nem que seja de vice-prefeito, numa aliança com o capitão Wagner, seja lá com quem fosse, com o apoio do presidente Bolsonaro, Heitor Freire também esqueça. Ele pode até fazer isso pelo PSL, mas sem ser mais o nome do Bolsonaro. Já o André Fernandes é o nome do Bolsonaro. É o nome do Bolsonaro.